Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro. Hoje, muito especial, um tema maravilhoso que vai ajudar você a entender melhor a Bíblia Sagrada e também o amor de Deus e o plano da salvação. Amém? Hoje nós queremos chamar a sua atenção, antes do estudo bíblico, antes da mensagem, queremos chamar a sua atenção para o curso bíblico que o nosso programa oferece para você a cada semana, a cada programa. Nós temos oferecido o DVD Tempo de Esperança, que é aquele conteúdo da série O Grande Conflito, e milhares de pessoas têm recebido esse DVD e têm sido abençoadas. Agora, nós estamos lançando uma nova série chamada A Última Esperança, também em DVD, gravado em Israel, gravado na Turquia, na Grécia e também gravado nos Estados Unidos e, claro, em Roma também. Esse material é maravilhoso, é riquíssimo e chega para você totalmente de graça. É só você fazer contato com a gente e nós enviaremos para sua casa, tá bom? Além do nosso curso bíblico, eu quero que você saiba hoje que a TV Novo Tempo tem vários programas e cada programa tem o seu curso bíblico. Às vezes o programa tem 2 cursos, porque é assim, ao invés de eu apresentar aqui 10 cursos bíblicos, entendeu? Deixaria você até maluco com tanto curso bíblico, porque você não saberia qual escolher. O que a gente faz? O nosso programa oferece um curso ou 2, o outro programa oferece um curso ou 2 e assim por diante. E você pode fazer um curso, depois você diz, bom, terminei esse, eu posso fazer um outro depois e assim por diante. O que você acha? Boa ideia, não é? E eu quero mostrar para você agora esses cursos. Talvez não consiga mostrar todos, mas pelo menos alguns desses cursos eu quero que você conheça, eu quero que você saiba quais são e a que programa eles pertencem, tá bem? E para isso, eu quero chamar aqui uma pessoa que trabalha na Novo Tempo, mas trabalha nos bastidores e provavelmente você não a conheça. Ela faz parte de uma equipe da Escola Bíblica, ela é supervisora da Escola Bíblica. É a Priscila Oliveira, que está aqui com a gente. Olá, Priscila. Oi, pastor. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo jóia? Tudo bem. Prazer ter você aqui no Arena. Obrigada, prazer meu. Você trabalha no Novo Tempo como supervisora? Isso mesmo, supervisora da Escola Bíblica. Ok, eu estou aqui com um monte de curso bíblico, Priscila, e eu posso mostrar aqui para essa câmera, talvez. Esse é o do nosso programa, Tempo de Esperança. E além desse Tempo de Esperança, o nosso programa também oferece a revista Princípios. A revista Princípios, que seria essa daqui, né, Priscila? Isso mesmo. Essa daqui. Essa aqui. Então essa aqui pode mostrar para ele ali. Essa aqui é a revista Princípios, nosso programa oferece. Qual programa mais oferece esse curso? Pastor, a gente tem o Caixa de Música, que oferece essa revista, o Evidências e Lições da Bíblia. São outros programas que também oferecem o mesmo curso. E esse curso é muito bom. Eu sei que muitas pessoas têm pedido esse curso, né? Isso. Tem sido uma bênção. Agora, Priscila, me dá esse daqui. Já é um curso conhecido. E esse aqui? Esse aqui é de família, por exemplo. Família Feliz. Como é uma coisa importante, né? Com certeza. Em que programa a pessoa consegue esse curso, por exemplo? Pastor, a gente tem ele é oferecido no consultório de família e no programa Sem Tabus, que é apresentado com a Darleide. Ah, esse de família. Isso. Olha, eu acho isso aqui maravilhoso, porque a verdade é o seguinte, Priscila, as pessoas hoje em dia necessitam muito, muito de orientação familiar, né? Sim. E esse curso tem sido uma bênção para as pessoas. Eu tenho um outro aqui, Priscila, esse aqui eu não sei, eu mesmo não sei se é apresentado só nesse programa, que está o nome aqui, Sim. ou se é apresentado em outro programa também. O curso Bíblia Fácil é do programa Bíblia Fácil, só esse mesmo. Exclusivo. É o único, isso, exclusivo do programa Bíblia Fácil. Com o pastor Arilton, né? Com o pastor Arilton. É um guia para estudo da Bíblia, você pode acompanhar junto com o programa, pode acompanhar com esse curso. Que maravilha, e é bonita, né? Dá mais uma olhadinha. É um material novo. Dá mais uma olhada aqui. Bíblia Fácil é realmente um material maravilhoso. Agora, eu tenho um outro aqui que me chamou a atenção, que é esse aqui, Verdades para o Tempo do Fim, que tem a ver com o nosso programa, que fala de profecias. Esse daqui. Esse daqui é apresentado em qual programa? Oferecido em qual programa? Na Mira da Verdade e no Está Escrito Adoração. Esses 2 programas oferecem esse material. Esse aqui. Puxa, esse aqui é muito bom, né? Isso aqui é só uma revista, não é um curso bíblico mesmo, É um né? curso bíblico. Todos eles são cursos bíblicos voltados para assuntos específicos. Aqui eu estou vendo uma, por que tantas religiões? São várias perguntas aí interessantes. Intrigantes, né, Priscila? Priscila, e esse aqui, Momentos de Alegria? É uma revista interessante essa daqui, né? Esse curso aqui, pastor, a gente oferece no Vida e Saúde e no programa Feliz Sábado. São os 2
programas que oferecem o curso Momentos de Alegria. É uma revista, na verdade, não é um curso bíblico, Sim. mas é uma revista muito boa. Um dia de descanso, um dia sem estresse. Puxa, falando especialmente da importância do descanso. Isso. Agora eu tenho aqui, Priscila, por exemplo, esse curso aqui. Esse é a Bíblia Ensina. Isso. Esse é de qual programa? Do Código Aberto. Ah, de Código Aberto. Isso. É aquele programa que estuda um tema para jovens, né? É, isso mesmo. Código Aberto. Isso mesmo. E agora eu estou vendo que tem um outro aqui. Esse daqui é de qual? Vamos trocar. Esse aqui, além de passar no programa, o programa Educação oferecer, a Rádio Novo Tempo também oferece esse curso Ouvindo a Voz de Deus. É importante dizer da rádio, Da né? rádio. A rádio também oferece cursos bíblicos e esse é o curso que a rádio oferece. Oferecido pela rádio. Agora, e as crianças? Também devem ter o seu curso. Com certeza. Eu estou vendo um aqui que é meio uma revistinha infantil. Com certeza. Descobrindo Jesus, esse aqui é o do programa da Tia Cecel. Esse é o curso que o programa da Tia Cecel oferece. Todos esses cursos estão sendo oferecidos nos blogs desses programas. Que maravilha, que maravilha. E para terminar, Priscila, eu queria que você falasse sobre esse DVD que já está escrito aí o nome na frente, né? Verdades Bíblicas. Esse aqui, inclusive, está escrito, é um programa, é um curso do programa Está Escrito, exclusivo do programa do Pastor Ivan Está Escrito. É esse aí que o Cid Moreira gravou para o Pastor Ivan. Isso mesmo, ele faz aqui a narração, é um curso bíblico narrado pelo Cid Moreira. Que maravilha, hein? Muito bom. Então, Priscila, eu queria só fazer uma pergunta última para você. Sim. O nosso telespectador agora deve estar pensando assim, puxa, eu já fiz esse curso, fiz aquele, mas eu gostaria de fazer o curso tal. Ele entra aonde, como que ele faz? Ele pode acessar, pastor, o site da Novo Tempo e lá acessar o site do blog específico que ele quer. Então, se ele quer, de repente, o do Está Escrito, ele acessa o blog do Está Escrito e lá vai ter o desenho do curso, vai ter um desenho do curso ali. Ele clica lá e já faz a sua inscrição, ele coloca os seus dados, preenche direitinho e já vai receber no seu endereço, gratuitamente. Que legal. E a pessoa, vamos supor que a pessoa não tem internet, tem como fazer por telefone? Ele pode fazer por telefone, o código é 12 2127 3121. Então, o telefone da Escola Bíblica, horário comercial, de segunda a sexta-feira, lembrando que só até meio-dia, que é o horário comercial da Novo Tempo, e aí ele pode também fazer a sua inscrição para receber esse curso. Você normalmente não atende os telefonemas, né? De vez em quando. Geralmente são as atendentes da Escola Bíblica que fazem esse atendimento. Tem várias pessoas ali que trabalham com você. Sim, a gente tem uns 15 atendentes mais ou menos. Priscila, muito obrigado por sua atenção, pastor. Sua simpatia, bondade em vir até aqui. Obrigada. Pastor, só mais uma coisa. Além do telefone, ele também pode mandar carta. Se não tem telefone, não tem nada, não tem acesso à internet, ele manda uma carta. Gente de vez em quando recebe carta de presidiários, inclusive pessoas que querem estudar a Bíblia conosco. Então, se não tem telefone, não tem internet, pode mandar carta que a gente também envia o curso. Nossa produção está dizendo que o endereço já está na tela para que a pessoa possa ter essa opção. A caixa postal, isso mesmo. Priscila, muitíssimo obrigado. Deus abençoe e parabéns pelo trabalho que você e a sua equipe estão fazendo. Amém. Obrigada, até mais. Que maravilha, que maravilha. Olha, eu tenho aqui, então, os cursos todos. Vou guardar agora esses cursos e vamos ao nosso tema de hoje, não é verdade? Deixa eu guardar aqui, porque eu agradeço muito à Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Agradeço a Priscila por ter vindo aqui e quero que você saiba o seguinte. O nosso Deus é maravilhoso. Você viu quanta coisa nós oferecemos aqui? Então, vale a pena e você tem opções para conhecer a Bíblia. Você tem várias opções para fazer cursos da Bíblia, para aprender mais da Palavra de Deus e para crescer na fé e na esperança, que é o nosso grande propósito aqui, nosso grande objetivo. Maravilhoso? Amém? Deus seja louvado. E agora prepare o seu coração. Nós vamos ao tema de hoje. O tema de hoje. Só que antes, só queria lembrar o seguinte. O Arena está no Twitter, está no Facebook, tá certo? Você pode colocar, vamos começar pelo Twitter. @Arena do Futuro. Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. E assim você vai ter vídeos, você vai ter mensagens, você vai ter a palavra de Deus diariamente no seu celular, no seu computador, para que você possa se alimentar mais e mais da palavra do nosso Deus. Agora sim, o tema de hoje é a origem do mal. Esse tema é relativamente conhecido por quem acompanha muito a TV Novo Tempo.
Mas como a TV é muito dinâmica e nós temos pessoas novas a cada dia, a cada instante, nós resolvemos fazer essa série. Começamos com a Bíblia no programa passado e hoje a origem do mal, e assim nós vamos seguir uma série interessante aqui no nosso programa. A origem do mal. Ultimamente a gente tem ouvido cada coisa, né? Ultimamente nós temos ouvido tantos problemas no Brasil, na América do Sul e no mundo. Tragédias, incêndios, não é verdade? Mortes, problemas e manifestações da natureza. Nós temos visto aí, no caso do início do ano, toda vez que inicia um ano, termina um ano e começa o outro, vem as chuvas no Brasil e as inundações e, consequentemente, pessoas desabrigadas. Quando você olha para o cenário mundial, você vê tantas coisas horríveis acontecendo do outro lado do mundo e a gente para, pensa e pergunta, por que existem essas coisas? Ou para quê? Tem algum propósito ou não? O que está acontecendo com o nosso planeta? E o que a Bíblia fala sobre isso? Sabe que hoje eu quero entrar nesse assunto com você e talvez esse assunto, esse tema, não seja esgotado totalmente nesse programa, talvez. O que nós temos aqui preparado pode exigir 2 programas para falar um tema, mas não há problema quanto a isso. O importante é que você entenda bem o significado, a mensagem que explica a origem do mal dentro da Bíblia. Você já viu aqueles aviões pequenos ou grandes que você está andando assim na rua, de repente você olha para cima e vê um avião fazendo aquelas piruletas, fazendo aquelas acrobacias, virando de ponta cabeça e fazendo umas manobras radicais. Você já viu, né? De repente você olha e diz, o que está acontecendo? Às vezes o avião é grande, às vezes é pequeno. E de repente você descobre que aquele avião faz tudo isto porque tem um controle remoto. Alguém está por trás com controle remoto. São aviões controlados por controle remoto. Não tem piloto, não tem passageiros. E por isso, eles fazem tudo isso. Pois é, meu amigo, por trás de cada tragédia nesse mundo, por trás de tudo isso que acontece nesse planeta, tem alguém trabalhando para que aconteçam tragédias e problemas. E a Bíblia nos revela sobre este assunto. Eu quero que você entenda, primeiramente, que Deus criou todas as coisas belas e perfeitas. Veja o que diz em 1 João, capítulo 4, verso 8. 1 João 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ouviu isso? É bom ficar bem claro para você que Deus é amor. O caráter de Deus é amor. O próprio Deus é amor. Deus é amor. Isso tem que ficar bem claro para você. E quando nós falamos que Deus é amor no sentido mais completo da palavra. Mais completo da palavra. Quando você fala em amor, você tem que lembrar que amor é uma pessoa. Amor é Deus. Deus é amor. Então, se Deus é amor, não tenha dúvidas de que Ele ama você, de que Ele ama a mim, de que Ele ama todas as pessoas incondicionalmente. O amor de Deus é incondicional. Deu para você entender? Ele não ama mais uma pessoa e menos a outra. Algumas pessoas podem ser levadas a pensar que Deus gosta mais de quem lê a Bíblia do que aquele que não lê. E não é verdade. O amor de Deus é igual para todos. Para quem é fiel e para quem é infiel. Para quem frequenta a igreja e para quem não frequenta nenhuma igreja. Deus é amor. E está escrito isso em cada pétala de flor, em cada haste, em cada árvore, em cada detalhe da natureza, em cada átomo, em cada detalhe desse imenso universo está escrito: Deus é amor. Você levanta a cabeça, olha para o céu à noite, uma noite linda, estrelada,
Você vai ver as estrelas, e as estrelas estão dizendo, Deus é amor. Não é verdade? Você olha, por exemplo, para o sol, para a lua, e os astros estão dizendo, Deus é amor. Você olha para os peixes, vê um aquário, vê um rio, vê um lago, e você vê os peixes estão dizendo, Deus é amor. Você olha, por exemplo, um borboletário, você veja as borboletas, ou no borboletário ou soltas, e você vai ver que as borboletas, que os animais, toda a fauna, toda a flora, estão dizendo, Deus é amor. De verdade, Deus é amor. Olha para um bebezinho, olha para uma criancinha de colo, veja o sorriso de uma criança, veja o corpinho de uma criança, os bracinhos, as pernas, veja uma criança e não tem como você não dizer que Deus é amor. A criança é um presente de Deus, ela revela o amor de Deus. Olha para uma pessoa idosa, eu vou dizer com bastante carinho, olha para um velhinho, uma pessoa que já viveu bastante, que tem a pele enrugada, que tem as suas mãos trêmulas. Veja um senhor idoso, cristão, servo de Deus, e ali você vê nos olhos dele, você vê através da sua face, mesmo cansada, você vê o amor de Deus. O amor de Deus está em toda parte. O amor de Deus é manifesto em cada parte desse mundo e desse universo. Aí vem a pergunta, se Deus é amor, se Deus é tudo isso de maravilhoso, por que existe o mal? Qual é a origem do mal? Como tudo isso começou? O que a Bíblia fala sobre isso? Esse é o tema de hoje, esse é o assunto que a gente quer discutir com você nesse programa e talvez até num outro programa. Para tanto e portanto, eu convido você a pegar a Bíblia. Você vai tomar a Bíblia e nós vamos entrar nesse assunto para valer. Já entramos, mas eu quero ler com você na Bíblia outros textos que nos ajudarão a entender. Prepare-se, portanto, vou fazer um intervalo, você vai tomar uma água, pega o telefone, dá tempo de chamar uma pessoa e diga assim, olha, depressa, rápido, o pastor Luiz vai agora entrar no assunto muito importante e você convida mais pessoas para assistir o Arena com a gente. E já já eu volto para explicar a origem do mal, sabendo que Deus é amor. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco do tema de hoje. Prepare o seu coração porque estamos falando nesse programa sobre a origem do mal. No primeiro bloco, nós falamos bem claramente sobre que Deus é amor. E aí veio a pergunta, se Deus é amor, por que existe o mal? Bom, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel está no Antigo Testamento e nós vamos ver capítulo 28, versos 14, 15 em diante. Verso 14 fala assim, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Vamos parar um pouquinho aqui no verso 14. A Bíblia está falando de um querubim ungido. Lembre-se que a expressão ungido significa também separado, ok? Quando a Bíblia fala assim, tu eras querubim da guarda ungido, Deus está falando de que um anjo, querubim, foi separado para uma atividade específica. E o verso 14 continua, e te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. Imagina essas duas coisas. A primeira é querubim ungido. Segundo, tu estavas no monte santo de Deus. O que significa isto? Significa que a Bíblia está falando de um anjo querubim que estava no monte santo de Deus, perto, ao lado do trono de Deus. A Bíblia está falando de alguém que foi ungido para servir a Deus diretamente, ali no seu monte, ali no seu trono. Portanto, a Bíblia fala de um anjo que tinha uma função de alto nível, bem próximo de Deus, que era realmente um grande privilégio.
Esse anjo querubim que estava no monte de Deus, servindo ali, como diz o próprio verso 14, ele permanecia ali no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, era realmente privilegiado. Mas quando você vai para o versículo 15, a Bíblia amplia essa ideia e diz assim, presta atenção: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Duas coisas no verso 15. A primeira, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. A Bíblia está deixando bem claro para nós que Deus, quando criou esse anjo, o fez perfeito. E, consequentemente, ao criar todos os anjos, os criou perfeito. E claro que ao criar todas as coisas, criou tudo perfeito. Porque um Deus perfeito só pode criar coisas perfeitas. Esses dias, eu assisti um vídeo, alguém me mostrou um vídeo de um cidadão brasileiro que recebeu o livro A Grande Esperança, que nós distribuímos por todo o Brasil e por toda a América do Sul. E essa pessoa, com esse livro na mão, tentou fazer uma refutação do livro, tentando mostrar erros no livro. E uma das coisas que essa pessoa citou no vídeo que eu assisti é que Deus é culpado do mal. A pessoa colocou isso no vídeo, dizendo o seguinte, que Deus é o responsável, é o culpado pelo mal. Quando você coloca uma frase como essa, por exemplo, você tem que pensar em duas coisas. E eu vou entrar nessas duas coisas aqui. É um assunto muito sério e nós queremos entrar nele aqui agora, para que você entenda de uma vez por todas esse assunto. Então veja, a Bíblia fala de um querubim que era perfeito, ok? Segundo, a Bíblia diz que ele foi ungido e colocado no monte de Deus, ok? Número 3, diz a Bíblia que ele era perfeito desde que foi criado até que se achou iniquidade nele. Lembre-se de uma coisa, nós somos seres humanos e Deus é Deus Todo-Poderoso. Eu sou pai, tenho 2 filhas. As minhas filhas, quando eram pequenas, obviamente como todas as crianças, não tinham entendimento, como as crianças não têm, nem sequer sabem falar. Quando crescem, aprendem a falar, a andar e aprendem a questionar algumas coisas. Mas quando crescem mais, aí começam a entender melhor a vida, até chegar à fase adulta e ter uma maturidade maior e melhor. Mesmo assim, é importante dizer que o filho nunca sabe mais que o seu pai ou a sua mãe. A criatura nunca será maior que o seu Criador. A criatura nunca terá maior conhecimento que o seu Criador, obviamente. Então, diante dessa afirmativa, entenda o seguinte: nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus. Nós não somos deuses. Eu não sou Deus, você também não é Deus. Consequentemente, você jamais vai entender tudo que está na mente de Deus. Jamais você e eu vamos entender todas as coisas nesse imenso universo. O que está na Bíblia é suficiente para a gente entender o que realmente precisamos entender para um dia estarmos com Deus no céu, onde teremos a oportunidade de saber mais coisas. Mas veja como a Bíblia é clara. Diz que Deus criou esse querubim perfeito até que se achou iniquidade nele. Isso significa mistério. O que é mistério? Mistério é alguma coisa que não foi revelada para nós. Mistério é alguma coisa que nós não temos acesso e jamais poderemos compreender nesta vida. Por isso, esse texto deve ser considerado em paralelo com Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Claro, existem coisas que são reveladas e essas nos pertencem, porém existem coisas que não foram reveladas, são ocultas a nós, e isto não nos pertence.
Por isso, devemos nos contentar com o que está nesse livro, na Bíblia. Veja só, tu eras perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Como se achou? Aí está o mistério. Não tem como você entender isso. Como é que brotou no coração desse anjo querubim o mal, a iniquidade, o pecado? Isso é um mistério. Chama mistério da iniquidade. Tudo bem? Está claro? Agora, a Bíblia começa a narrar algumas coisas que nos ajudam a entender. A Bíblia entra em alguns detalhes que nos fazem compreender melhor as coisas. Veja, por exemplo, o verso 16. Estou lendo Ezequiel 28, agora verso 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Veja como diz a Bíblia. Então, o anjo era perfeito, o anjo era querubim, o anjo servia a Deus no monte de Deus, até o momento que brotou no coração dele a iniquidade, surgiu. E aí vem o verso 16, diz assim, na multiplicação do teu comércio. Ora, o que significa isso? Multiplicação do teu comércio. Significa que esse anjo querubim começou a fazer um trabalho entre os anjos no céu, de maneira que ele fazia multiplicar suas ideias, ele fazia multiplicar sua postura, ele fazia multiplicar o seu comércio, ele falava bem de si, ele se autopromovia e falava mal de Deus. E falava mal do próprio Deus. Então, com isso, ele começou a multiplicar o seu comércio. Ele começou a se exaltar e a tentar diminuir a Deus. Porque ele tinha algumas intenções, alguns desejos, alguns planos. O verso 16 continua, quando fala na multiplicação do teu comércio, fala, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então você percebe claramente aqui a palavra inveja, a palavra ciúmes, a palavra orgulho, a palavra egocentrismo, são palavras que em si definem exatamente o que aconteceu dentro do coração do querubim, desse anjo. Entende? A Bíblia vai, se você for analisando palavra por palavra, como estamos analisando, você vai perceber que as coisas ficam claras. Veja só, o verso 16 continua, dizendo assim, encheu o teu interior de violência e pecaste. E pecaste. Então a Bíblia diz, aí o pecado surgiu. Interessante que esse querubim, que estava ao lado do trono de Deus, ele começou a cobiçar o trono de Deus, começou a cobiçar a posição de Deus, ele queria ser como Deus, ele queria ser igual a Deus, ele quis ocupar o lugar de Deus. E aí diz, encheu o interior de violência e pecaste. E o texto, o verso 16, continua dizendo o seguinte, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então Deus está dizendo o seguinte, eu te lançarei fora do monte de Deus, você vai perder o seu cargo, vai perder a sua posição, vai perder sua função, você não vai poder mais exercer essa função de estar aqui no Monte Santo de Deus, você vai ser lançado fora, você vai ser tirado daqui. E Deus o tirou daquela função. E esse anjo continuou criando problemas no céu. Ele falava mal de Deus, ele dizia que Deus era ditador, dizia que Deus não era amor, dizia que Deus era o responsável por escravizar as pessoas, os anjos. Ele dizia para os anjos, vocês são escravos, vocês não estão percebendo, vocês só fazem o que Deus quer, vocês não são livres. E ele começou a criar no céu essa confusão, esse problema, essa guerra, esse conflito, essa batalha. Por isso o texto diz que Deus o lançou fora do monte e diz, e te farei perecer, ó querubim. Deus poderia matá-lo imediatamente pela rebeldia, por agir dessa maneira. Deus poderia simplesmente acabar com ele.
Mas Deus é muito sábio e Deus é amor. Lembra disso? O que Deus fez? Deus deu chance para o anjo se arrepender. Deus deu não uma chance, nem duas, nem três, nem cinco, nem 10. Deus deu muitas oportunidades para que esse anjo pudesse se arrepender e pudesse voltar a viver uma vida normal. Mas esse anjo, querubim, conhecido como Lúcifer, ele simplesmente não quis arrepender-se. Todas as chances que Deus lhe deu, ele as rejeitou. Ele ignorou. Ele não quis. Então, depois de tantas oportunidades de arrependimento, e ele simplesmente ignorou e não quis, Deus tinha que fazer de duas coisas uma. Ou Deus o destruiria de uma vez, ou Deus o expulsaria do céu. E Deus optou por essa segunda, o expulsou do céu, o tirou do céu. Deus o tirou do céu por uma razão. Se Deus o matasse, se Deus o eliminasse ali, ficaria, entre aspas, confirmada a teoria acusatória dele. Porque ele dizia, Deus é ditador, Deus é mau, Deus é assassino, Deus é isso, Deus é aquilo. Ele criticava Deus, ele falava mal de Deus para os anjos. Então, se Deus o mata, se Deus o elimina, os outros anjos diriam, Lúcifer estava certo, veja, só porque ele falou isso, Deus já o matou. E Deus criaria no céu um pavor, um medo, uma insegurança. Então Deus, que é sábio demais para errar, não o matou. Deus fez o seguinte, o eliminou, tirando-o do céu. Deus o expulsou do céu. Ele foi expulso do céu e lançado por terra. Como diz o verso 16. Veja agora o que diz o versículo 17. O verso 17 resume tudo o que eu acabei de comentar para você. Olha o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aqui tem algumas palavras que são importantes refletirmos. Primeira, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Esta frase, o orgulho, a vaidade, o egocentrismo por causa da sua formosura. Escritores dizem, especialmente Ellen White, ao comentar esse assunto, diz que Lúcifer era realmente um anjo de uma aparência belíssima. Era realmente muito bonito. E a Bíblia diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E diz, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Em outras palavras, ele se rebelou contra Deus, tornou-se totalmente orgulhoso, vaidoso, com ego muito grande dentro de si. E a Bíblia fala, e Deus não teve outra alternativa a não ser expulsá-lo do céu. E Deus o expulsou do céu. Quando você vai para Apocalipse 12, a Bíblia fala, houve batalha no céu, houve guerra no céu. E a Bíblia diz que Jesus e os seus anjos pelejaram com o dragão e os seus anjos. A Bíblia chama Jesus Cristo de Miguel e chama o Lúcifer de dragão. O Apocalipse, a linguagem apocalíptica. Com isso, a Bíblia descreve que esse problema que teve no céu foi uma guerra, uma batalha, uma peleja, uma luta. E nessa luta, Deus expulsa Lúcifer do céu. E ao ser expulso do céu, ele veio para a terra. E aqui na terra, ele começa novamente a sua luta, a sua batalha, para tentar denegrir a imagem de Deus, para tentar colocar as pessoas contra Deus. Isso é impressionante, não é? Agora, quando ele foi expulso do céu e veio aqui para a terra, o que aconteceu? Como foi tudo isso? É isso que a gente quer considerar com você. Esse é o ponto que eu quero considerar com você no terceiro bloco, para que você entenda, quando ele foi expulso do céu e veio para a terra, como é que ele trabalhou aqui,
qual foi a sua atitude, qual foi sua ação aqui na terra, para trazer para esse mundo o caos, o opróbrio, os problemas que temos hoje nessa terra, nesse planeta. Aí sim, você vai entender de uma vez por todas a origem do mal e o responsável pelo mal. Prepare o seu coração, prepare-se, convida mais alguém, porque no terceiro bloco nós vamos falar exatamente sobre isso. Fazemos um intervalo, você toma uma água, chama alguém por telefone para que a pessoa venha estudar a Bíblia conosco e já já eu volto com você. Um abraço e até já. Olá, já estamos de volta para o terceiro e último bloco desse tema importantíssimo que é a origem do mal. Prepare-se, meu amigo, para considerarmos mais um pouco a respeito desse assunto. Nós terminamos o segundo bloco lendo Ezequiel 28, verso 17. E eu terminei dizendo que Deus expulsou Lúcifer do céu. E citei também Apocalipse 12, verso 7. Mas agora eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Veja que texto incrível. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Olha o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E se você ler o verso 12, o 12 fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse texto mostra o seguinte, que o Lúcifer, ele tinha um sonho, e ele dizia no coração dele, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Quer dizer, o inimigo, o Lúcifer, aquele querubim, queria ser como Deus. Ele queria, na verdade, tomar o lugar de Deus. E isso, você sabe, não é possível. Não dá, não pode. E a sua rebeldia o transformou no inimigo de Deus. Assim, nós o chamamos hoje de inimigo. É o inimigo de Deus. E é também o nosso inimigo. A Bíblia o chama por vários nomes, como diabo, Satanás, dragão e assim por diante. Mas a verdade é que quando ele começou a alimentar esse sonho no coração, e Deus lhe deu várias chances de arrependimento e ele não quis, Deus o expulsou do céu, ele veio para a terra. Mas eu queria que você prestasse atenção numa frase aqui de Isaías. A frase de Isaías diz assim, e serei semelhante ao Altíssimo. Ok? Serei semelhante a Deus, esse era o seu sonho. Agora, por que eu estou marcando essa frase? Pelo que a gente vai ler agora em Gênesis. Veja só, quando ele foi expulso do céu, ele veio aqui para a terra. E aqui na terra, ele decidiu enganar o primeiro homem e a primeira mulher. Só que o querubim, aquele anjo, que era um anjo bom e tornou-se um anjo mau, ele sabia que se ele chegasse assim para Adão e Eva e falasse assim, olá Eva, eu sou o diabo, hein? Eu vim aqui destruir você. Vem aqui que eu vou te destruir. Você acha que a Eva cairia? Claro que não. Veja, o diabo poderia chegar assim e falar, ô Adão, eu sou o diabo, inimigo de Deus, acabei de ser expulso do céu, eu estou perdido, entendeu? E eu vim aqui para levar você junto comigo. Você acha que o Adão ia cair? Claro que não. Você acha, por exemplo, que o diabo vai chegar para alguém hoje e falar assim, olá, eu sou o diabo, vamos para a boate hoje que eu vou botar fogo em vocês. Você acha que alguém iria? Claro que não. Você acha que o diabo iria chegar assim e dizer, olá, eu sou o diabo, vamos comigo para uma casa noturna e lá eu vou destruir você? Você acha que alguém iria? Claro que não. Você acha que o diabo iria chegar e dizer assim, olá, eu sou o diabo, aceita essa maconha aqui, aceita essa cocaína, aceita esse crack,
e eu vou levar você para ter um câncer, para ter uma doença na mente, no cérebro, e eu vou acabar com você. Vai, aceita droga. Você acha que alguém aceitaria? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, Satanás fez algo diferente. O que foi que ele fez? Ele usou uma serpente. Ele usou um intermediário. Ele usou um médium, que foi a cobra. E através desse meio, o inimigo conseguiu prender a atenção da Eva. Só que teve uma coisa interessante. Lembra da frase que a gente destacou de Isaías 14? Olha só a frase. Gênesis 3, versículo 5, que diz assim: porque Deus sabe, essa frase foi dita pelo inimigo, ok? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você viu a frase? Aquela frase que eu destaquei lá de Isaías? Quando o inimigo dizia, eu serei semelhante ao Altíssimo. Agora ele fala para Eva, coma do fruto. A Eva diz, não, eu não posso comer. Aí o inimigo diz assim, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos irão se abrir e você vai ser como Deus. Veja, você vai ser como Deus. Então o inimigo vendeu para Eva aquele sonho que ele tinha no coração dele. Qual era o sonho dele? Ser semelhante ao Altíssimo. Ele passa para Eva esse sonho. E a Eva então diz, espera aí, se eu comer desse fruto eu serei semelhante ao Altíssimo. E se quem está me falando é uma cobra, que cobra não fala e está falando, quer dizer, é alguma coisa muito forte. E a Eva então caiu no engano e comeu do fruto proibido. Amigo e amiga, assim entrou o pecado que começou com Lúcifer lá no céu. Agora Lúcifer vem para a terra e ele passa para Adão e Eva o seu pecado. E agora a Eva cai no pecado, depois o Adão cai no pecado, na desobediência, na transgressão, na rebeldia. Assim como Lúcifer foi expulso do céu, assim como ele foi expulso dali do Monte Santo de Deus, Adão e Eva também tiveram que ser expulsos do paraíso, do Jardim do Éden. A mesma coisa. E isso aconteceu depois que o primeiro casal resolveu pecar. E a partir daí, a Bíblia trata desse assunto de uma maneira muito clara e revela a dor que o pecado trouxe ao ser humano. Veja, por exemplo, o que está escrito em Romanos. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você ouviu isso? O pecado entrou nesse mundo através de um homem, Adão. O pecado trouxe a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja o que diz Romanos 3, versículo 12, diz assim, Romanos 3, eu falei versículo 12, mas na verdade é o verso 23, 3:23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Por quê? Porque Adão e Eva pecaram e a partir daí nascem as pessoas. E toda pessoa que nasce nesse planeta, nasce como descendente de Adão e Eva. Consequentemente, traz em si a natureza pecaminosa, traz em si a mancha do pecado. E por conseguinte, esse pecado está presente hoje na vida de todos os seres humanos. A criança nasce e já nasce com a natureza pecaminosa. Você poderia perguntar, pastor, o que a criança tem a ver com o pecado de Adão e Eva? E eu diria, nada. O que uma pessoa como eu e você temos a ver com o pecado que eles cometeram? Absolutamente nada. Mas nós nascemos no mundo de pecados. Uma vez, alguém me fez essa pergunta.
E essa pergunta é uma pergunta muito curiosa. Pastor, disse a pessoa, eu não pedi para nascer. Eu nasci. Eu não escolhi minha família. Eu nasci numa família. Eu não escolhi nada, eu simplesmente nasci, estou aqui. Agora, que culpa tenho eu do pecado do Adão e da Eva? E que culpa tenho eu do problema do Lúcifer lá em cima? E a pessoa me disse assim, pastor, não é injusto eu estar nesse mundo como pecador, sendo que eu não tenho nada a ver com isso? Realmente essa é uma pergunta muito difícil. Eu pensei na hora e Deus me deu sabedoria para responder. E essa resposta é a resposta que eu vou dar a você agora também. Eu disse à pessoa, ok, você não pediu para nascer, você não escolheu sua família, você nasceu. E quando você nasceu, o pecado já estava aí, é verdade. Mas lembre-se de uma coisa, quando você nasceu, Jesus Cristo já tinha vindo a esse mundo. Jesus Cristo já tinha nascido de Maria. Jesus tinha morrido na cruz. Jesus tinha ressuscitado já. Ou seja, quando você nasceu, Jesus já havia pago o preço na cruz. Jesus já havia trazido para você a redenção. Quando você nasceu, a salvação já estava disponível para você. Então agora, depende da maneira como você olha para o mundo, olha para o cenário mundial. Vamos falar mais sobre isso? Vamos falar mais sobre isso. E para falar mais sobre isso, eu quero sentar com você. Vamos sentar na sua sala, vamos sentar, quem sabe aí no seu quarto onde você está, ou na cozinha, ou no escritório. Eu vou sentar aqui no meu cantinho e você já está sentado aí. Vamos conversar sobre esse importante assunto. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar bem à vontade para conversar com você sobre esse detalhe final do tema de hoje. Quando a pessoa nasceu, realmente o pecado já existia. Mas quando você nasceu, a salvação já estava disponível. Amém? É isso aí, meu amigo. Eu respondi isso para aquela pessoa. E a pessoa falou, pastor, que maravilha, eu não havia pensado nisso. Ela entendeu e aceitou. É verdade. Agora veja uma coisa importante. Antes de eu falar da redenção final. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva por uma obra maligna. E alguém pode parar e perguntar o seguinte, pastor, por que Deus não impediu que Adão e Eva pecassem? Eu vou explicar para você por quê. Porque, na verdade, o homem tem o livre-arbítrio. Deus fez o ser humano com liberdade total. Eu sou livre e você também é livre. E essa é uma das características de Deus. Essa é uma das coisas lindas que Deus deixou para nós. A liberdade. Eu não sou um robô, você não é um robô também. Nós somos livres para pensar, para agir, para amar, para obedecer. Nós somos livres para servir, para adorar. Nós somos livres. Então Deus, ele permite ao homem que faça suas escolhas. E Adão e Eva fizeram uma escolha errada. Agora, Deus havia explicado ao casal? Claro que sim. Deus havia orientado? Sim, obviamente. Deus havia dado a eles toda a explicação do grande conflito? Com certeza sim. Mas o casal escolheu pecar. O casal decidiu pecar. Consequentemente, o pecado passou a todos. Agora veja uma coisa. Deus entrou com providência. A providência de Deus chama o que aconteceu na cruz do Calvário. Foi na cruz a resposta de Deus. A resposta de Deus foi lá na cruz. Ou seja, na cruz do Calvário, Deus envia seu Filho. Jesus Cristo veio a esse mundo. E veio a esse mundo para resgatar o homem. Porque, claro, o homem nasceu, eu e você nascemos nesse mundo de pecados, e de verdade a gente não pediu para nascer. Então a providência é de Deus. O socorro é de Deus. A misericórdia é de Deus. E Deus fez isso. Usou de misericórdia. Usou de providência. E a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus assumiu a culpa. A culpa no sentido de resgatar o homem. Ou seja, o castigo do pecado que estava sobre nós, Ele assumiu. Entendeu? A culpabilidade que era minha, Deus assumiu.
O problema que era meu, Deus assumiu. Deus tomou o meu lugar. Deus tomou o seu lugar. Porque Deus sabia que nós não poderíamos resolver o problema. Deus sabia que nós não poderíamos pagar esse preço. Então Jesus tomou o meu lugar, assumiu a minha culpa, assumiu o meu problema e veio a esse mundo para carregar uma cruz pesada, para levar na cabeça uma coroa de espinhos e para morrer na cruz. Dessa maneira, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o seu Salvador. Foi na cruz que Deus nos resgatou das garras de Satanás. Esse tema não dá para eu terminar agora. O programa acabou. Mas eu vou voltar no próximo programa para continuar esse tema e para ajudar você a entender melhor a origem do mal e, consequentemente, a ação de Deus. Mas lembre-se, o Cordeiro que morreu na cruz, que não tinha culpa nenhuma, levou sobre si a nossa culpa. Hoje, Jesus ressuscitou, está vivo, está no meio de nós e de braços abertos, esperando você, para que você o aceite como Salvador pessoal e receba a vida eterna. Amém? Você aceita? Meus parabéns por isso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, que eu vou orar por você. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Sabemos que o pecado surgiu através de um anjo, do anjo querubim Lúcifer, e que isso é um mistério. Mas nós sabemos também que Jesus Cristo tomou providência, que o Senhor veio a esse mundo através de Jesus Cristo. E aqui o Senhor nasceu, viveu e morreu em nosso lugar, levando sobre si a nossa culpa, levando sobre si os nossos pecados e nos concedendo a vida eterna, conforme estava prometida na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos essa pessoa, essa família que ora conosco. Salva essa pessoa, salva essa família das garras do pecado, das garras do mal. Em nome de Jesus. Amém.